Graça e paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Que o Senhor nosso Deus os abençoe na mesma boa medida, recalcada, transbordante e sacudida. Que o Senhor te guarde, te abençoe, te dê sabedoria, abençoe também os teus planos, a tua família, o teu trabalho, a tua casa, a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Meus amados, nesta mensagem de hoje, nós iremos falar sobre luta espiritual. Um tema que precisa ser abordado, que precisa ser ventilado bastante nas igrejas, porque nós vimos hoje pessoas totalmente despreparadas para a luta contra os espíritos malignos que povoam esse mundo e que nos afronta dia após dia. Amém? Antes da gente começar, também quero dizer ainda que também no final desse vídeo teremos a oração para abençoar a tua vida, a tua casa, né? Mas também eu quero te fazer um pedido especial nesse vídeo. Geralmente eu faço esse pedido no final do vídeo, mas eu vou fazer também no final e vou fazer agora. Que pedido é esse então, pastor? Pedido de ajuda, de socorro. Eu estou pedindo a você que nos ajude a fazer a obra de Deus, ajudando, investindo nesse ministério. Como? De várias formas. A primeira, obviamente, financeiramente, se você puder nos ajudar, fazendo a sua doação nessa conta que está no seu vídeo nesse momento. Você pode semear nesse ministério, ofertando ou dizimando, se você não está congregando em nenhuma igreja. O certo é que você dizime na tua igreja onde você se alimenta, mas se você não está congregando em nenhuma igreja, em qualquer parte do país ou do mundo, e deseja consagrar e nos dar a honra de ter o seu dízimo na nossa obra, que ele seja muito bem-vinda, que ele seja muito bem-vindo. Ou então uma oferta, uma semeadura de qualquer valor. Essa é uma das formas que você pode nos ajudar financeiramente. Mas se você não pode ou não tem como, não deseja nos ajudar financeiramente, existem outras formas. Como? Em oração, por exemplo. Ore por esse ministério. Nós precisamos de muita oração, porque há sim um combate do inimigo muito forte contra o nosso ministério. A outra forma de você nos ajudar é divulgando esses vídeos para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Você gostou dessa mensagem? Ela foi edificante na tua vida? Ela foi importante para você? Ela te ajudou? Pode ajudar outras pessoas também. Então, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no seu canal do YouTube, no WhatsApp, onde quer que você possa divulgar. Nos ajude divulgando esse trabalho também, esse vídeo. E também você pode nos ajudar se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Se o nosso canal crescer, cresce também a divulgação do próprio YouTube, do próprio Google. E isso é muito importante para nós. Nos ajude então dessas formas, recomendando, compartilhando os nossos vídeos, nos ajudando financeiramente, orando. Você sabe o que Deus colocou no seu coração referente a esse nosso ministério. Amém? Eu te agradeço desde já pela tua atenção e pela tua ajuda. Que o Senhor te abençoe, te recompense abundantemente por tudo que você fazer por nós, em nome do Senhor Jesus. Então, eu te aguardo no final desse vídeo, onde nós estaremos então orando pela tua casa, pela tua vida, pelos teus filhos, pela tua família em geral, pelos teus planos em nome de Cristo Jesus. Fiquem então com a mensagem de hoje, que é a mensagem sobre luta espiritual. Amém. Olá, meus amados, estamos de volta com a mensagem de hoje, é a luta espiritual. Nós somos compostos de carne e espírito. E existe,
o mundo espiritual e existe o mundo físico onde nós habitamos. Um não vive sem o outro. Aliás, o mundo espiritual vive sem o mundo material, mas o mundo material não vive sem o mundo espiritual. Dizem alguns teólogos, eu ainda não encontrei isso na Bíblia para que eu possa passar para os amados irmãos, eu gosto sempre de estar citando tudo dentro da Bíblia, mas eu já escutei muitos pastores pregando que primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual para depois acontecer no mundo material. Existem algumas referências no início lá, mas nada que fale explicitamente essa palavra. É não apenas uma suposição de alguns teólogos que estudam e chegaram a essa conclusão, somando-se várias informações encontradas dentro da Bíblia. Se é assim, amém. Se não é, amém também. Isso não vai alterar o nosso tema de hoje nem nosso estudo. O que nós vamos trabalhar hoje é sim sobre a luta pelo que acontece conosco no nosso dia a dia, como são organizados os nossos inimigos, bem mais organizado do que o povo de Deus, diga-se de passagem. E nós vamos então entender um pouco do que é esses espíritos malignos, quem são, como eles agem e aonde eles habitam. Amém? Glória a Deus. Para iniciar o nosso estudo, eu quero te convidar a você abrir a sua espada. Eu digo que crente não anda desarmado, ele sempre está armado com a espada, essa aqui. Eu quero te convidar você a abrir a sua espada lá no livro de Daniel, no capítulo 10, a partir do versículo de número 12. Daniel 10, 12, diz a seguinte passagem. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu quero te pedir, meu amado irmão, que você dê um pulinho um pouquinho para frente, no mesmo capítulo 10 de Daniel, lá no versículo 20, para a gente encerrar essa parte, que diz o seguinte: e disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virão príncipe da Grécia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pai amado, Pai querido que estás nos céus, assentado em vosso trono, tendo à tua destra o nosso maravilhoso e querido Senhor Jesus. É no nome dele, Senhor, do Senhor Jesus, do teu Filho amado, que eu clamo a Ti nessa mensagem, nesse vídeo, que o Senhor derrame do Teu poder, que o Senhor nessa humilde mensagem, nesse humilde vídeo, meu Deus, venha alcançar corações, venha trazer da Tua palavra, meu Pai, palavra que edifica, que liberta, que transforma a vida, que traz poder à vida daquele que precisa de Ti. Usa, meu Pai, esse Teu servo, segundo a Tua vontade e não a minha. Que o Senhor derrame da Tua unção, do Teu poder através da Tua palavra, usando esse vaso, esse servo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Aleluia, Senhor. Eu peguei, meus amados irmãos, esse trecho. Daqui a pouco nós vamos ver um outro na Bíblia para completar esse nosso estudo. Para que você entenda o poder que o inimigo tem. Eu já fui repreendido por pastores. Quando eu falava sobre o poder do inimigo, eles me repreendiam dizendo que eles não têm poder, que eles têm força. Isso aí é apenas uma ignorância no que se diz respeito à língua portuguesa. Poder e força é uma coisa só. Se eu estou dizendo poder ou força, tanto faz, tanto fez. O fato é que o inimigo também tem das suas armas. E eles, como diz aqui no texto, eles dominam, são príncipes. O que é príncipe? Príncipe domina sobre um principado. Enquanto o rei domina sobre um reinado, o príncipe
domina sobre um principado. Biblicamente falando, pelo pouco que a gente tem de compreensão da Bíblia, daquilo que foi nos revelado pela vontade do nosso Deus, o inimigo é dividido em várias partes. Ele tem o seu rei Lúcifer e tem os seus príncipes, que dominam sobre as nações. Infelizmente, o nosso país, o nosso querido e amado Brasil, está sob o domínio de um príncipe maligno. Ele vem distorcendo já há alguns anos, ele vem colocando no coração do homem, esfriando aqueles que estão dentro das igrejas, endurecendo aqueles que estão fora para que não vá para a igreja, transformando, meu Pai, ou meu Deus, em pessoas simples, em potenciais bandidos e assassinos, transgredindo a vontade do próprio Deus. Voltando ao texto de Daniel, para você ver o poder que esse príncipe tinha, ou teve, Daniel orou durante 21 dias atrás, buscando uma resposta de Deus para o cativeiro do povo de Israel na Babilônia. E esse anjo que veio trazer essa resposta disse para Daniel que desde o primeiro dia que ele passou a buscar com interesse de coração, com seu coração, buscar entendimento e se humilhando diante de Deus, desde o primeiro dia a resposta já tinha vindo para Daniel. Só que ele foi parado, atrapalhado pelo príncipe da Pérsia. Por quê? Príncipe da Pérsia, não de um outro país, mas porque a Pérsia era onde estava a Babilônia, aonde o mensageiro de Deus iria levar para Daniel, era onde Daniel se encontrava, no reinado da Pérsia, a antiga Babilônia. Hoje, essa região compreende o Iraque. E só foi possível, depois de 21 dias, que esse servo de Deus, esse mensageiro de Deus, entregasse essa mensagem para Daniel, após Deus enviar um de seus príncipes, diz a palavra de Deus, que era um dos principais príncipes que Deus tinha, que era o arcanjo Miguel. Anjo de guerra, que vinha para pelejar a favor do povo de Deus. E quando o anjo vinha, o arcanjo Miguel, melhor dizendo, veio, lutou, e assim esse anjo mensageiro pôde levar a mensagem então para Daniel. E no versículo 20, ele ainda arredonda a sua palavra, dizendo que assim que ele saísse, que ele já esperava o mesmo príncipe da Pérsia e mais ainda o da Grécia para pelejar com ele. Isso nos dá uma noção de que em cada país ou cada nação tem um príncipe demoníaco que age, que domina sobre aquele país. Cada um com as suas peculiaridades, cada um com seus atributos, mas o fato é que cada um dos príncipes dominava, ou dominam, melhor dizendo, sobre um país, uma nação. Eu quero te convidar ainda para a gente completar o nosso estudo, que você abra a sua espada mais uma vez comigo, lá no livro de Efésios, no capítulo de número 6. Nós vamos estudar a partir do versículo de número 10. Versículo 10 em diante diz a seguinte palavra: Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais
Glória a Deus, aleluia e amém. Amém, meus amados? Eu quero analisar esse texto com os amados irmãos de trás para frente. Vamos começar no final do texto, onde diz que os nossos inimigos vivem nas regiões celestiais. Muita gente acha que o diabo vive no inferno e que o inferno é debaixo da terra. Mas não é verdade. Os demônios, existe um estudo, para você ter uma ideia. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele foi precipitado aqui para a terra com 1/3 dos anjos que haviam no céu. Há um estudo que diz que foram cerca de 22 bilhões de anjos, de demônios, o que dá aí mais de 3 anjos maus, mais de 3 demônios para cada pessoa, para cada habitante hoje que vive hoje na face da terra. Nós somos 7 bilhões, são 22 bilhões de demônios. E isso é 1/3, o que nos dá então outros 44 bilhões de anjos que estão a nosso dispor. Ou seja, o que está em nós, com certeza, é muito maior do que está no mundo e no inimigo. Amém? E o lugar onde esses anjos malignos ficam? Nos lugares celestiais. Provavelmente acima da estratosfera, em órbita, onde estão os satélites hoje. Inclusive, há relatos, inclusive filmes, de muitas aparições que os astronautas julgam ser de ETs, que julgam de ser de formas de vida de outros planetas. Nós sabemos que não, que isso aí são os demônios mesmo. Inclusive, há relato de um cosmonauta russo que disse ter visto um homem de asas. Há filmagens que mais parecem aqueles protozoários, aquelas amebas, né, aqueles micro-organismos em pleno espaço. Há filmagens, se você procurar na internet, você vai ver esses filmes. Muitos atribuem a montagens, outros atribuem, como eu disse, a extraterrestres. Nós sabemos que não, que são manifestações do diabo, são manifestações demoníacas. Perdão. É o local aonde eles estão vivendo. Mas, começando a hierarquia, né, de trás para frente, de baixo para cima, Paulo fala nas hostes espirituais da maldade. O que é hoste, pastor? Hoste é soldado. É o nível mais baixo, são os demônios mais baixos que tem na hierarquia demoníaca. São os soldados, são aqueles que atacam dia a dia. São aqueles que plantam a inimizade, causam assassinatos, que influencia a pessoa a se envolver em drogas. Pastor, mas não, e o livre-arbítrio? Realmente, há o livre-arbítrio. O diabo ele não te obriga a fazer determinada coisa, ele te oferece, te convence, mas é você que decide. O diabo não enrola um fuminho de maconha, põe na sua boca e acende para você fumar. É você que faz isso. Essas hóstias satânicas, esses soldados satânicos, eles estão esparramados aí por todo local, por todo lugar. Nesse momento, com certeza, ele está aqui ouvindo essa pregação. Não está achando bom eu desvendar, eu dizer o que eles são, como é que eles fazem, mas com certeza eles agem dia a dia. Diz a palavra de Deus que eles nos rodeiam 24 horas por dia, buscando a quem possa tragar. Eles rugem como leão, tentando matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho deles. Mas acima deles vem então uma outra categoria de demônios, que são as potestades. Eu pulei porque os príncipes estão um pouco acima. O que é potestade? Em outras traduções,
vai dizer autoridade. Então, potestades são aqueles demônios que estão acima das hostes satânicas, dos soldados. Eles já têm domínio sobre as autoridades, sobre os juízes, amém? Sobre prefeitos, governadores, sobre os vereadores, ou seja, sobre a autoridade local. E rege também as hostes satânicas. Estão me entendendo, meus amados? A organização demoníaca, a potestade, ela tem o poder, a força de trabalhar, de dominar, de influenciar as autoridades locais. Acima das potestades ou das autoridades, nós temos os príncipes das trevas deste século. E o mais acima, o principado. Pastor, mas não é a mesma coisa? Em algumas situações, sim, quando um país é muito pequeno, eles, príncipes e principados, mas principado é um colegiado de demônios que rege em cima do príncipe, que rege em cima de uma nação. Estão me entendendo? Esse príncipe e esses principados, eles dominam uma nação inteira. É o responsável por dominar, por influenciar, por enganar, por destruir nações, reinados. Já aconteceu isso nos tempos passados e está acontecendo nos dias de hoje. Vamos falar primeiramente daquilo que nós conhecemos um pouco melhor, que é o nosso país. Depois nós passamos para ver o que eles estão fazendo sobre o mundo, que o mundo já está sob a regência daquele que jaz o maligno, que é o próprio Lúcifer. E ele loteou, distribuiu, fez partilha do mundo para cada um dos seus príncipes e principados. O Brasil está sob a regência de um demônio poderosíssimo. E o principal argumento dele é a anarquia, a bagunça, a distorção das palavras. Ele trabalha em todos esses sentidos. Meus amados, o nosso país, o Brasil, é um país que ele é abençoado por Deus em sua própria natureza, na sua própria Constituição. É um país que tem de tudo que você pensar que o mundo precisa, no Brasil existe. Tanto da forma mineral, como de forma hídrica, como de terras férteis, como de madeira. O que estraga esse país, e infelizmente existe uma propaganda aí do governo que diz o bom do Brasil é o brasileiro, mas o que estraga esse país é o brasileiro. Infelizmente eu sou brasileiro, eu sou obrigado a dizer isso. Da mesma forma que o brasileiro é o povo mais amoroso que existe, o povo mais piedoso que existe, também é o mais complacente. É o povo que mais tolera, que tem mais tolerância ao que é errado. As abominações que abominam a Deus, que fazem com que Deus vire o seu rosto para o Brasil, para nós é coisa normal. Nós já estamos sendo obrigados a conviver com práticas demoníacas do homossexualismo, e já há algum tempo. Hoje, se você falar abertamente, como eu estou falando agora, contra o homossexualismo, eu sou taxado de homofóbico. Se eu falar que é pecado a prática homossexual e está na Bíblia, não é eu que falo, eu sou com certeza combatido e posso até ser processado. Porque eu estou incitando a violência contra os homossexuais, né? E não é nada disso. Pelo contrário. Deus admoesta aqueles a quem Ele ama. Se nós estamos falando que é pecado, é para que a pessoa se corrija. Isso é amor, não é ódio. Recentemente nós tivemos aqui no Brasil algo que eles chamam de arte,
homens negros sendo em posições sexuais, sendo estuprado por 2 brancos. Cadê os ativistas negros? Cadê a consciência negra nisso aí? Isso aí é chamado de arte quando? Aonde? Crianças na cama, desenho de crianças na cama com homem, todos 2 nus, fazendo ato sexual. Na PUC, lá em São Paulo, uma mulher toda nua se pintou de negra e pôs um jovem para mijar em cima dela, para urinar em cima dela. Aonde que isso ia arte, meus irmãos? 2 ativistas feministas pegaram pelos, não sei de que origem, se de animal, e ambas amarraram as extremidades dos pelos em seus pelos pubianos e andaram saindo pelado na rua, dizendo que aquilo era arte, manifestação artística. Essas manifestações que eu estou falando, ainda tem mais outras, corre na internet. O vídeo de inclusive, denunciado pelo pastor e deputado federal Marcos Feliciano, de uma escola que colocou algumas bonecas sendo enforcadas, incentivando ao suicídio, e uma cartilha, um desenho, ensinando a criança como é que ela faz o nó para se enforcar. Também foi colocado isso como arte. Não, foi quem fez essa demonstração, esse show, foram os professores dessa escola e o diretor. Ou seja, o diabo está entrando, presta bastante atenção nisso que eu vou te falar. O diabo está se infiltrando justamente onde as crianças vão se alimentar de sabedoria, do saber, do conhecimento. O diabo está infiltrando nas nossas escolas e está tentando também destruir as nossas famílias, que é justamente onde as crianças são educadas e buscam conhecimento. O diabo está se especializando em dizer que está educando as nossas crianças. Isso aí uma forma de governo demoníaca chamada socialismo ou comunismo. Explicar rapidamente para os irmãos entenderem o que é isso. O socialismo, meus amados, criado por Karl Marx, um burguês que nunca trabalhou na vida, que era rico e sustentado pelo seu pai, ele criou as suas teses. Aliás, ele pegou teses de outros e transformou num livro chamado O Capital. Nele ele descreve essas técnicas, essas ideologias socialistas. Do socialismo derivaram outras formas de governo. O nazismo, que significa nacional-socialismo, o comunismo, o marxismo do próprio Karl Marx, o fascismo de Benito Mussolini e também o anarquismo, que é uma forma de socialismo sem governo, como se isso pudesse existir, e chamam isso de democracia. Então, o que prega esse tal de socialismo? Primeiro, a destruição da família. Por que eles odeiam a família? Porque eles querem que todos nós sejamos filhos de uma única mãe, ou seja, da pátria-mãe. É uma das coisas que prega o socialismo. O socialismo ele vê como sociedade perfeita uma colmeia de abelhas, onde tem-se a rainha e todo o resto vive em prol dessa rainha. Todos são filhos dessa rainha, o que é antibíblico. E a destruição total de toda e qualquer forma de religião, porque eles não querem que você adore outro Deus que não seja eles. E apegado a isso, eles apoiam o aborto, eles apoiam o homossexualismo, eles apoiam as drogas. Esses são os avanços sociais que o tal do PT e dos comunistas brasileiros tem tanto orgulho de dizer que avançou. Eles apoiam a criminalidade a partir do momento que eles não querem combater o crime, pelo contrário,
O próprio PT criou a porcaria chamada Bolsa Bandido, né? Que é o auxílio reclusão. Ou seja, é uma bandalheira que vem contra, é a abominação para Deus, que vem contra tudo aquilo que Deus instituiu, que Deus fez. É contra o bons costumes. Se você for ver todos os atos desse povo que se diz socialista, de esquerda, você vai ver podridão em cima de podridão. Coisa que te dá náusea, que te dá nojo. E que esse demônio que cuida do Brasil está tentando implantar aqui no nosso país. Essas práticas demoníacas do homossexualismo, do adultério, do aborto, que eles estão tentando de todas as formas legalizar aqui no país. E embora, aí vem, eles usam os poderes que existem. Hoje nós temos o poder, no Brasil nós temos 5 poderes, não é 3 como deveria ser. Nós temos o executivo, que é o presidente da República, nós temos o judiciário, que é os ministros de justiça, e nós temos o legislativo, que é os nossos parlamentares, né, os nossos deputados federais e senadores, e nós temos a mídia e ainda o crime organizado. São 5 poderes que hoje o diabo está usando. O diabo já tomou posse desses 5 poderes. O nosso executivo já está entregue ao cão já há alguns anos, não é de agora. Desde que findou a era militar, o país foi entregue para o diabo, essa é a verdade. O nosso legislativo fazendo leis em cima de leis, cada vez mais esdrúxula, cada vez mais obscena, cada vez mais criminosa, privilegiando o bandido e sacrificando o homem de bem, a mulher de bem. Essa é a verdade. O nosso judiciário, cada dia, fazendo mais e mais coisas erradas, libertando bandidos que deveriam estar presos, dando sentenças favoráveis àqueles que não têm razão, àqueles que são prejudiciais ao nosso povo, que são bandidos de altíssima periculosidade. A mídia, principalmente essa rede maldita, que colocou no seu horário nobre um curso de bandidagem e homossexualismo. E vem cada dia mais influenciando os jovens, fazendo com que os jovens sejam mais libertinos, mais rebeldes, busquem o que é errado. E se você não concorda com o que eles pensam, você é fascista. Você é intolerante, você é homofóbico, te taxa de tudo quanto é nome que você pensa. E é nós que guardamos a palavra de Deus e as respeitamos, nós é que estamos errados. O poder maior de todos esses que eu falei é da mídia. E como disse, essa rede maldita, até nos seus telejornais, incita e fomenta o homossexualismo, o próprio homicídio, suicídio e todo tipo de podridão que se possa imaginar. Por quê? Porque o diabo já tomou conta dessa rede. E não se engane, meus irmãos, não é só essa rede, não. Essa exposição maldita que mostra tudo isso que eu falei, homem nu sendo tocado por crianças, mostra pessoas sendo violentadas, fazendo sexo explícito. Um âncora de um outro jornal disse que a proibição ou a manifestação do povo contra essa porcaria, essa imundícia, era nazismo da nossa parte. Nós fomos chamados de nazista por conta dessa porcaria. Por quê? Porque até Adolf Hitler não aceitava esse tipo de abominação.
em forma de arte. A arte é outra coisa. E aí alguns estudiosos, em outro programa de TV também, veio dizer também que esse nu é um nu artístico, que se nós não pudéssemos aceitar o que estava acontecendo, sendo exposto, que nós também não poderíamos então aceitar, por exemplo, a estátua de Davi nu. Que, para meu ponto de vista, também é uma aberração. No meu ponto de vista também é algo imoral, mas que foi aceito pela sociedade como obra de arte. O fato é que o diabo, o demônio que domina esse nosso país, ele já se infiltrou nesses 5 poderes e agora ele está partindo para a sua próxima etapa, que é a conquista da consciência coletiva. O que é isso, pastor? Do que o senhor está falando? São ideias, meus amados, que entram como coisa comum, cotidiana, corriqueira na sua vida e você nem percebe que essas ideias não são da vontade de Deus. Um exemplo, o carnaval, essa imundícia criada pela Igreja Católica, que hoje se transformou no maior espetáculo à adoração ao Deus Baco do mundo. Infelizmente, nós temos crentes, pastoras, cantores e cantoras gospel infiltrado nessa porcaria. Uns chegam até a orar para que determinada escola de samba ganhe o desfile daquele ano. Outra tem até o seu bloco para poder participar dessa imundícia. A palavra de Deus diz que é para nós não fazermos acordos com o inimigo. E esses não só fazem acordos, como comem do prato que o inimigo tem. Existem certos conceitos demoníacos que nós já aceitamos como natural. Esse é o próximo passo. Aí as coisas vão piorando cada dia mais. A igreja está esfriando. Aí vem a outra parte que eu quero denunciar nesse vídeo, de nós mesmos. Hoje, se você pregar dentro da igreja o que eu estou pregando hoje, eu não prego nela mais. Porque hoje você tem que pregar que Deus é seu servo e que Ele vai te enriquecer, que vai te dar 10 fazendas, 10 caminhonetes, que Ele vai fazer com que você seja adorado. É isso que é pregado nas igrejas de hoje. É pregação sobre bênção, nada contra, sobre prosperidade, nada contra. Mas santidade, busca, que é bom, neca pitipiribas. Não se fala nisso. Mas voltando, como eu estava dizendo um pouquinho antes, como é que o diabo age? Como é que esse príncipe demoníaco que controla o nosso país age? Ele age com as ferramentas que ele tem. Ele age no executivo, no legislativo, no judiciário, age no crime organizado, é óbvio, e age também na mídia. Principalmente nessa rede maldita, nessa Jezebel das TVs. E como eu disse, em outras também. Não é só essa, mas as outras TVs também, as outras mídias, que estão acostumadas a mamar na teta do governo que é controlado pelos demônios, pelo diabo, pelo capeta, precisam se submeter e até querem, acham bom se submeter às ideologias que o diabo cria através dos seus filhos. Mas, pastor, como é que eu posso e devo combater tal coisa? Então vamos voltar à leitura do capítulo 6 de Efésios, principalmente no versículo 10, que diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, buscai as coisas de Deus. Vou te contar como é que é isso. Qual que é a força e o poder que Deus deixou aqui para nós? Primeiro, o nome santo do Senhor Jesus. Segundo, o seu sangue. E terceiro, a sua palavra. Cristo, você conhece esse texto? Diz que ele compara
o homem que busca, que ouve as palavras dele, essas minhas palavras, estava se referindo às palavras que na frente fala que é de Deus, e as pratica, como um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Meu amado, você tem que edificar a sua vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Uma das formas de você combater essa imundícia, esse legado dos infernos, é você conhecendo a palavra de Deus, se fortalecendo na palavra de Deus, sabendo qual é a vontade e qual não é a vontade de Deus, o que é correto e o que não é correto, para que essa ideologia, para que esses conceitos que hoje habitam no coletivo da humanidade, deixem de ser coisas corriqueiras, deixem de ser coisas imperceptíveis, que passam batido, e você começa a prestar atenção que aquilo lá não é de Deus, e comece a combater contra essa meretriz dos infernos, que tenta corromper os nossos jovens através das suas novelas demoníacas, que tenta corromper as nossas crianças com seus desenhos animados dos infernos. Como é que eu combato isso? Primeiro, boicotando, não assistindo essa porcaria que eles passam todos os dias. Isole, se for possível, todas elas. Se for possível, pega a sua televisão e só assista programas evangélicos. Para você que é católico, tem um padre na internet dando uns conselhos bons. Ele fala para você ir dormir mais cedo, que você ganha mais do que ficar assistindo essa programação do capeta, vinculado nessa emissora demoníaca. Ela está aí, amados, apenas e tão somente para fazer a obra do diabo. Ela não tem outro fim, ela não tem outro motivo para existir, a não ser fazer a obra do diabo. Combata isso. Primeiro, boicotando. Segundo, esclarecendo outras pessoas. Mas como é que você vai esclarecer se você não está forte na palavra de Deus? Paulo ainda fala sobre a armadura. Ele fala do elmo, da armadura, da espada, do escudo, e vai dando nomes a eles. Eu não vou me aprofundar, depois você leia em Efésios 6 sobre essa armadura. É bom você ler. Mas ele fala de luta, de nós nos armarmos contra essas manifestações do capeta, do diabo. Você, meu irmão, é um militante, você que não concorda com isso. Olha, deixa eu te falar uma coisa para você, não existe meio termo, não existe neutro, você não é uma Suíça na vida, que toda guerra que teve no mundo, ela se absteve dela. Não existe meio termo, não existe neutralidade nessa guerra, ou você está do lado de Deus ou do diabo, não tem como. Ponha isso na sua cabeça. Se você está em cima do muro, se você está inerte, se você está com os bracinhos cruzados aí, lamento te informar, você está trabalhando para o diabo. Existe um grupo de pessoas até dentro da igreja que a única coisa que sabe fazer é descer a lenha em quem está fazendo. Fala mal do pastor Silas, fala mal do pastor Marcos Feliciano, fala mal do Magno Malta, fala mal do René Terra Nova, fala mal do pastor Samuel Ferreira, agora é bispo, fala mal de todos os que estão falando, pregando e falando alguma coisa que se levanta contra isso, mas ele mesmo não faz nada. Ele vive falando que tem que fazer tal coisa, que o pastor não pode pegar dinheiro, que ele tem, mas ele mesmo não faz nada, que o pastor tem que construir casas para os seus membros que precisam, uma obra maravilhosa isso. E você faz o quê? Além de ficar falando isso. Pega e faz também. E uma das coisas que Deus está te chamando nesse momento é para você lutar contra o poder das trevas, que está dominando o nosso país, que está sendo infiltrado dentro das escolas, desde o primário até o último ensino, até a faculdade. O diabo se infiltrou de tal forma, e ele sabe disso, que a forma dele implantar suas ideologias demoníacas
tem que ser começado desde cedo. Ele sabe que o que a criança aprende na infância, ele leva para a vida inteira. Então você tem que fazer isso. Você tem que se posicionar contra essa obra dos infernos. É isso que eu tenho para te dizer nesse vídeo, nessa mensagem. Para que você tome posse dessa palavra e não aguarde na prateleira do esquecimento, mas que você use e pratique essa palavra que foi dada nessa mensagem para você hoje. Que você busque conhecimento dentro da palavra de Deus, se fortaleça. Como Paulo fala, nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Por que que não é? Porque quem é o dono dessa obra maligna sobre o nosso país é o diabo, e ele é espírito. Então, nós temos que lutar também espiritualmente. E o que é lutar espiritualmente? É dar bom testemunho, é falar das obras de Deus, é pregar, é alertar sobre as coisas demoníacas que estão sendo enfiadas garganta abaixo do povo brasileiro. E infelizmente também no Brasil não é exclusividade mundial. O Brasil é o que está com maior libertinagem, com maior tolerância ao que é abominação para Deus. Ou você segue os preceitos, a lei de Deus, ou você segue a lei dos homens que está sendo todos os dias corrompida, todos os dias modificada para fortalecer ainda mais a ideologia do diabo. Ou você, como eu disse, fica com Deus, com a sua palavra. Amém, meus amados? Eu quero, nesse instante, convidar você a unir a sua fé com a minha, em nome de Cristo Jesus, para que nós possamos orar. Eu vou orar primeiro por você, pela sua família, pelos teus sonhos, teus projetos. E depois eu quero que você se una também comigo em uma oração e um clamor pelo nosso país. Para que Deus venha quebrar essa maldição que está sobre o nosso país. Que maldição é essa, pastor? Maldição, por exemplo, da impunidade. É uma maldição que vem toda vez que há impunidade de um crime. Deus não gosta de impunidade, Deus é justiça. E o que essa maldição traz? Traz mais impunidade, mais homicídios, mais crimes, mais violência sobre a terra. Tem a maldição das nossas escolas que estão ensinando o que é podridão para as nossas crianças. São várias maldições que Deus vai quebrar em nome de Cristo Jesus, não só com a minha oração, mas com a tua também, em nome de Cristo Jesus. Então feche teus olhos, mas abra o teu coração. Amém? Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, em nome de Cristo Jesus eu venho colocar esse amado irmão, essa amada irmã na tua presença. Senhor, eu não sei qual é o problema de cada um deles, mas tu conheces o íntimo deles, sabe melhor do que eles mesmos das suas necessidades. Então, em nome de Cristo Jesus, envia, meu Pai, a tua solução para esse problema. Se é um problema de saúde, envia a tua cura. Se é um problema conjugal, que o Senhor leve a paz do casamento, o conselho. Se é, meu Pai, um problema de falta de emprego, que o Senhor abra a porta do emprego agora, em nome de Cristo Jesus. Senhor, se é problema com drogas, com dependência química, meu Senhor, envia o teu anjo e liberta essa pessoa, que seja nessa boca de fumo, nessa cracolândia. Quebra o jugo do inimigo de Satanás contra essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Senhor, liberta, cura, transforma, dá o escape, dá a solução, dá a provisão, em nome do Senhor Jesus. Para esse irmão, para essa irmã que está orando comigo agora. E nesse instante, meu amado Deus, eu venho colocar o meu país, a minha nação, o Brasil, meu Pai, que eu tanto amo, em tua presença nesse instante. E eu te peço, Senhor, destrona esse príncipe maldito que está, Senhor, corrompendo as nossas crianças, que está implantando a sua ideologia demoníaca,
que está fazendo, meu Pai, todo tipo de podridão dentro do teu povo, da tua nação. Esse país pertence a ti, Jesus. Eu declaro que esse país pertence ao Senhor Jesus e não ao diabo. Envia, meu Pai, os teus anjos de guerra nessa emissora maldita, nessa emissora e em outras também, e destrói, quebra a coluna dorsal dessa maldita emissora, dessa organização do inferno, de jornais, de TV, de rádio, de revista, que vem publicando, meu Pai, e difundindo, meu Deus, essa ideologia do capeta. Em nome de Cristo Jesus, destrói, meu Pai, esse tipo de propaganda, de divulgação. Abençoa esse país, meu Pai, purifica, limpa, santifica esse país. Tira do coração do brasileiro esse desejo, meu Pai, por aquilo que é errado, pela promiscuidade, pelas drogas, esse desejo maldito que o diabo implantou. Tira isso, meu Deus, do coração do brasileiro. Que o Brasil, meu Pai, tenha um povo temente a Ti, amoroso, cheio das Tuas virtudes, do Teu conhecimento. Que ele busque a Tua face cada dia mais. E o mais importante, Senhor, que o povo brasileiro Te busque de todo o seu coração e que Te ache, segundo a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Senhor, abençoa o Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê nessa oração, diga amém e graças a Deus. Meus amados, eu abençoo também a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus projetos, em nome de Cristo Jesus. Mas eu venho mais uma vez te pedir a tua ajuda. Como é que você pode nos ajudar? Bom, como eu disse, a primeira forma de você nos ajudar, eu disse, já fiz esse pedido na abertura desse vídeo, mas vou fazer mais uma vez. A primeira forma que você pode nos ajudar, está passando no seu vídeo, a nossa conta bancária está no meu nome. Você pode fazer a tua oferta. Qualquer quantia é bem-vinda. Ou até o teu dízimo. Se você não está congregando em nenhuma igreja e você tem o seu dízimo para nos abençoar, amém. Nós consagraremos o teu dízimo. Em nome de Cristo Jesus. Mas se você não pode nos abençoar financeiramente, você pode pelo menos orar por nós. A tua oração é bem-vinda, porque esse ministério ele é carregado de muita perseguição, de muito levante do inimigo. E não poderia ser diferente. Porque nós tocamos na ferida do inferno, do diabo. Nós pregamos aqui aquilo que não pode ser pregado nas igrejas. Aquilo que eu não posso falar abertamente, eu falo aqui. Então, por essa razão, nós somos muito combatidos. Inclusive por irmãos de igrejas. Por outros supostos evangélicos. Então, se você tem afeição por esse ministério, ore por nós ou nos abençoe financeiramente. Mas se você também não pode de nenhuma dessas duas formas, você pode de outra forma, que é compartilhando esse vídeo. Esse vídeo, essa mensagem e outras mais que estão no nosso canal, está passando aí também no seu vídeo. Esse vídeo, ele também se ele está te abençoando, melhor dizendo, se você gostou dele, outras pessoas também precisam ser abençoadas por essa mensagem. Precisa ter os seus olhos abertos, seu coração aberto, através dessa mensagem. Então, nos ajude compartilhando e divulgando esse vídeo, em nome de Cristo Jesus. E a última coisa que você pode fazer por nós, se nenhuma dessas outras 4 você pode fazer, mas você pode pelo menos se inscrever no nosso canal, que está passando também aí no seu vídeo. O nosso canal no YouTube. Você se inscreve, clica lá no sininho, que nos ajuda muito. Quanto mais pessoas inscritas, mais o Google e o YouTube nos divulga. E mais pessoas vão ser abençoadas com a nossa mensagem, em nome de Cristo Jesus. Amém? Eu digo que essa obra não é minha, essa obra é de Deus. E eu estou te convidando a participar dessa obra junto comigo. Fazendo a obra de Deus, Deus vai te recompensar nesse mundo e no que está por vir, abundantemente. 70, 100, 1000, 1 milhão de vezes mais do que o que você está fazendo. A tua ajuda é bem-vinda e Deus vai te abençoar
infinitamente mais do que possamos pedir ou que possamos imaginar, em nome de Cristo Jesus. Amados, eu me despeço dos irmãos agora, te convidando para o próximo vídeo, te agradecendo pela tua paciência, pela tua audiência e dizendo, fica com o Senhor Jesus, que Ele te abençoe, te guarde, te guie pelo bom caminho, que esteja presente na tua vida todos os dias, em nome de Cristo Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Suas maravilhas não têm fim. Sua bondade é eterna. Santo é o Senhor, majestoso Deus, Pai eterno. Senhor sobre tudo e de todo, grande El Shaddai.